Primeiramente, o Mano Menezes deu um nó tático quando ele escala um time improvável. Então, quando ele escala um time improvável, ele deu um nó tático. Tanto que, no final do jogo, o jogador Ferreirinha do Grêmio comentou exatamente isso. Comentou que o Corinthians vinha sendo escalado com a mesma escalação há um bom tempo, com os mesmos jogadores, e de repente, quando foi jogar com o Grêmio, Ferreirinha deu uma reclamada, sem nenhum tipo de razão, porque cada técnico arma o seu time justamente para isso mesmo, para surpreender. Aí o Ferreirinha reclamou que ele trocou alguns jogadores e trocou o esquema tático. Então, assim, mérito de hoje, uma boa parte aí para o Mano Menezes, porque realmente o que o Mano Menezes fez hoje foi um nó tático no Renato. Só que aí a partida, quando ela já começa com uma possível penalidade, né? Aí nós vamos comentar daqui a pouco também, que é uma das nossas pautas, tá? Com uma possível penalidade não dada, seguida, um lance que segue e uma expulsão. A expulsão do Bruno Mendes. Aí o jogo se muda por completo, né? Nós tínhamos ali um Corinthians montado de forma bem defensiva com 3 zagueiros. O Corinthians volta a ficar com 2 zagueiros. Não houve necessidade de substituição. Então, o Mano Menezes agiu estrategicamente de forma muito correta, ao meu modo de ver. Qualquer treinador, não digo qualquer treinador, mas muitos treinadores, talvez, sacasse o Renato ali, voltasse com 3 zagueiros, e aí nós íamos ficar com um time ainda mais defensivo, e ele entendeu não ser necessário. Montou ali uma linha de 4, né? Praticamente manteve a sua linha de frente, que já era uma linha de 4, ele estava com 5-4-1, e aí ele volta a ficar no 4-4-1, e aí ele continua a ver como que o jogo vai sair. E aí, aos 30, se eu não me engano, aos 32 minutos, sai o gol do Romero. Aí, quando sai o gol do Romero, o Corinthians ganha um pouco mais de corpo, um pouco mais de força dentro do jogo, né? E aí ele começa a se defender muito bem. E aí acaba defendendo o primeiro tempo, defende o segundo tempo e levamos a vitória. Então eu vejo que esse jogo de hoje teve uma estratégia muito bem montada no início. Com a expulsão do Bruno Mendes, eu vejo que o Luxemburgo reagiu muito bem. Desculpa, o Luxemburgo não, né? Luxemburgo não. O Mano Menezes reagiu muito bem. E aí, quando ele reage muito bem, ele mantém o seu esquema tático. E aí, esse esquema tático, o Renato não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians. O Corinthians se defendeu muito bem. O Corinthians foi um time muito defensivo uma boa parte do tempo. Lembrando que jogou desde os 10 minutos, né, até os 81 minutos, somente com 10 jogadores, um jogador a menos. E aí o Corinthians suportou a pressão que sofreu ali do Grêmio e acabou levando a vitória. Então eu vejo que foi um jogo muito eficiente do Corinthians, um jogo muito estratégico do Corinthians. Eu vi dessa forma. Agora eu queria saber de você. O que você vê? Como você acha que foi esse jogo do Corinthians? Qual a sua opinião com relação a esse jogo do Corinthians? Nós temos aqui algumas pessoas no YouTube já fazendo alguns comentários, né? Então vamos lá. O Ricardo Augusto Lopes diz assim: hoje foi raça, entrega, hoje foi Corinthians. É isso, Ricardo. É isso que eu sinto também. Olha, com alguns bons destaques, hein, Ricardo? Bons destaques. O Juliano hoje, ele teve um jogo acima da média dele. Ele se entregou demais ao jogo. O Maicon teve um jogo ali dentro de uma média que ele vem tendo. Eu vejo que hoje o destaque ali, o Romero, então, o Romero estava acima da média dele, né? Agora, o Romero é Romero. Uma bola improvável, ele chuta no ângulo, e uma bola provável, ele dá um chute pro gol, sai para a lateral. Mas é o Romero, tem raça, ajuda na marcação, volta, combate. Então, hoje, com os jogadores que nós temos, o Romero, titular absoluto, não tem como tirar o Romero, na minha opinião. E o Romero se entregou muito hoje para o jogo. O Juliano, acima da média, como eu disse a vocês. Nós tivemos um jogo ali do Renato, né, fazendo uma improvisação, já que sacou o Yuri, né? O Renato ficou ali como um falso 9, né? Então, meio de campo de aproximação. O Renato não é um jogador de marcação, mas é um jogador que incomoda bastante. Então, o Renato também contribuiu bem ali. Inclusive, o escanteio do Corinthians, que depois saiu o gol, foi uma tabela do Renato com o Romero. E aí o Romero vai para dentro de fundo, vai cruzar, essa bola sai para escanteio, esse escanteio é batido, tirado. Quando ele retorna, né, salvo engano, quem retornou essa bola
foi o Lucas Veríssimo, né, que cabeceou, e aí o Romero pega de primeira. E aí o Romero dá uma aula, né? Quando ele pega de primeira, ele ensina o Yuri, né? O Yuri, vocês lembram do jogo passado, pessoal? Olha, o jogo passado, vocês lembram? Que ele dá um balão para cima quando sobra uma bola lá. E aí o Romero fala assim, não é assim, Yuri, vem cá que eu vou ensinar você. É dessa forma. E aí o Romero ensina o Yuri a fazer um gol ali, quando a bola está alçada dentro da área. Então, eu acho que o Corinthians é isso mesmo, o Ricardo. É raça, o Corinthians foi entrega, e o Corinthians hoje foi Corinthians, né? Extremamente decisivo quando precisou ser. E aí o Ricardo Augusto Lopes também diz assim, abre aspas, será que alguns jogadores se doaram pelo time porque ele estava na marca do pênalti para o ano que vem? Boa pergunta, Ricardo. Boa pergunta. Na verdade, Ricardo, eu acho que, eu tenho quase que uma convicção muito grande que o Mano Menezes sacudiu esse time hoje, hein? O Mano Menezes deixou Gil, Fábio Santos, Rojas, Yuri, Moscardo, deixou vários jogadores que eram titulares nas mãos do Luxemburgo, no banco. Ele manda um grande recado, né, quando ele faz isso, né? E aí, automaticamente, todos que entram no lugar desses jogadores, eles acabam tendo uma motivação maior, né? Não somente uma motivação do jogo, mas uma motivação de oportunidade. Essa é uma oportunidade. Era para o Rojas entrar, eu entrei no lugar dele. Era para o Yuri entrar, eu estou aqui no lugar dele. Olha, era para o Gil entrar, e aí o Caetano está lá no lugar dele. Então, assim, quando ele deixa esses jogadores figurões aí no banco, eu acho que ele dá uma oxigenada no time muito grande, com relação à raça, com relação à entrega. Então, eu vejo que a permanência desses jogadores no banco fez bem para o Corinthians hoje, tá? Então, essa é a minha opinião. Legal? O Ricardo Vona diz, cadê o Jota? Então, Ricardo, o Jota, na verdade, está viajando, o Jota está na estrada, ele já escreveu para a gente aí, né? Eu acho que ele está parando em alguns momentos lá para participar, para escrever, né? O Jota faz muita falta no programa, né? O Jota é o que se assusta aí com o Gambá que apareceu lá, né? Que inclusive viralizou o vídeo dele aí na internet, né? O Jota é um figuraço, o Jota sabe muito do Corinthians, o Jota é 80% do nosso programa, né? Mas hoje, infelizmente, ele não pode estar presente, né? Mas ele está participando aí, ele está entrando, está comentando algumas coisas, né? Eu não vejo a hora do Jota voltar. Volta, Jota, né? Se você estiver me escutando aí, volta, Jota. Precisamos de você aqui, né? Com toda certeza. Eu até mandei uma mensaginha para ele hoje, né? Falei, e aí, Jota, não dá para participar de onde você está? Ele falou, não dá, ele está toda na estrada e não tem jeito. Hoje você vai ter que tocar. Então, estamos aqui, vamos tocar, vamos comentar um pouquinho. E aí eu conto com a sua participação. A sua opinião para nós, ela é extremamente importante. Então, participe, opine, traga aí os seus pensamentos que a gente vai relatar aqui, tá bom? Vamos lá. Mais uma participação aqui com nós aqui, né? O José diz assim, hoje o Corinthians jogou sendo Corinthians. Se jogar dessa forma, pode ter até chance de ir para a Libertadores. Olha, para a Libertadores eu não acredito, tá? Eu acho que matematicamente nós estamos um pouco distante. Mas o Corinthians entrou na Sul-Americana hoje, tá? Estava dando uma olhadinha aqui antes do programa na tabela. Quer ver? Vou até abrir ela aqui para a gente. Ó, dentro da classificação, tem alguns times aí com alguns jogos a menos, né? Então a gente fala do Cruzeiro com 32 jogos. O Cruzeiro tem dois jogos a menos. O Vasco tem um jogo a menos que o Corinthians. O Fortaleza tem dois jogos a menos que o Corinthians. Então, o Corinthians tem 34 jogos, 44 pontos. Hoje é o 11º da tabela. Hoje ele estaria dentro da Sul-Americana. Então, eu acho que a Sul-Americana, nós estamos aí a um passo mais próximo, né? Quando a gente fala da Libertadores, a gente fala de 57 pontos, por isso está distante, né? Então, nós falamos aí restam 4 jogos, 12 pontos, né? Então, 12 pontos, nós estamos fora da Libertadores. Mas a Sul-Americana é possível. Agora, uma dúvida que paira, né? Muito se fala do Corinthians ser rebaixado, né? Muito se fala. Então, a grande questão é assim, ó, a grande imprensa, será que vai continuar com esse discurso
que o Corinthians ainda corre risco de rebaixamento? Ou a grande imprensa vai olhar para o Corinthians hoje assim, olha, o Corinthians disputa uma vaga na Sul-Americana? Porque são dois títulos diferentes, né? O que mais vende, né? O que mais causa o desejo é do rebaixamento. E aí os anti pira, né? Porque os anti quer o Corinthians rebaixado. Agora, se a gente olhar hoje dentro da tabela, o Corinthians está fora. O Corinthians já não disputa mais, já não corre risco mais, vamos falar assim, de rebaixamento. 44 pontos, praticamente ele tá hoje disputando, está no meio da tabela, já disputando uma Sul-Americana ali. Então, vamos ver como que vai ser encarado todas as manchetes próximas aí, né? Então, a gente vai ver e sentir, vamos conversar um pouquinho com vocês, e a gente vai, mas eu não vejo mais essa possibilidade de risco de rebaixamento, tá?